E aí, gente, tudo bom? Quem está estudando para concurso aí, ou então quem vai começar, eu acho que é interessantíssimo, né? A primeira coisa que você tem que fazer, né, antes de começar qualquer coisa, é fazer uma análise de edital. E aí, como que funciona essa análise de edital, né? Entender para aquilo que você está estudando, por que que você vai estudar algumas matérias de forma mais forte, né? Porque normalmente alguns editais eles vêm com algumas matérias eliminatórias, alguns blocos de notas eliminatórios, blocos de provas eliminatórios. Então isso tem que ser é, priorizado no seu momento de estudo. Então comece a estudar fazendo uma análise de edital. Eu trabalhava no IML, né, como a maioria de vocês sabem, e eu trabalhava com um médico legista lá, e um dia ele ia fazer uma prova no Tocantins, só para contar uma história para vocês. E esse médico estava lá procurando livro de matemática, de português para estudar, e aí eu vi ele lá, né, olhando o edital e tal, porque ele tem alguns familiares no Tocantins, e eu vi ele olhando esse edital, e aí peguei o edital, e ele tava lá olhando e tal, e ele falou: Marlon, o que que eu faço e tal com essa prova e tal? Ele não me fez uma pergunta do que ele deveria fazer, né? Eu falei: deixa eu ler esse edital para você. Aí eu fiz uma leitura do edital, e lá no edital, a prova de criminalística e de medicina legal valia muito mais pontos, né? Ela era multiplicada por 2 e 3, se eu não me engano, e valia muito mais pontos que matemática e português. E aí eu li lá, né? Falei pra ele: o senhor tá estudando matemática e português? Aí eu falei pra ele: cara, não perca tempo com isso. Se cair uma questão de matemática e de português que você não saiba, ou então das 5 ou 6 de cada uma que tinha lá, parece que eram 5 de cada uma, pode chutar tudo. Elas valem um ponto, elas não valem nada nessa prova que você vai fazer. Você tem que focar na prova de medicina legal e de criminalística. E os livros que eram indicados nesse edital, né? Tem alguns editais que indicam os livros, né? Ele tinha os livros, então eu falei para ele: pega os seus livros, estude por eles, porque essas matérias são as que valem mais. E aí ele estudou somente aquilo ali, né? O edital já tinha saído. Eu não recomendo ninguém estudar após um edital sair. O edital já tinha saído e ele pegou aquele material lá e estudou pelo aquele material lá, pelos livros que ele tinha, e ficou em segundo lugar no concurso, né? Hoje ele é médico legista do Tocantins e do estado de Goiás. Então, assim, o que eu digo para todo mundo é: leia o edital, analise esse edital. É interessantíssimo que faça análise desse edital. Então nós estamos num momento agora onde a gente está passando aí pela essa questão aí de unificação dos concursos em nível federal, né? Do processo unificado. Aquelas pessoas que vão fazer esse concurso, ele tem que se ater a esse edital, a se ater a essa nova sistemática que vai ser aplicada e focar naquilo que vale mais, focar naquilo que não pode zerar, porque isso é importantíssimo, tá bom? Leia o edital antes de começar a estudar. Ah, mas eu não quero estudar para uma área específica. Pega um edital passado, leia aquele edital, foca mais ou menos naquilo ali, e na hora que sair o edital do seu concurso, aí você direciona seu estudo. Um abraço, gente, fica com Deus.